dia de hoje é de grande importância não só para o evento que acontece na cidade de Divino, mas para que nossa mídia possa entender as circunstâncias e as realidades da nossa atual situação no que tange à esfera nacional. E hoje nós recebemos aqui para o nosso bate-papo, para complemento desse documento, Dulce Maria, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, um conceito, um nome e com grande qualificação para nos trazer grandes resumos dessa informação. Dulce, nosso muito bom dia. Um prazer imenso, inenarrável estar com você nesse momento dessa manhã, para que possamos entender um pouco da história, como a sua história contribuiu para o desenvolvimento dentro da sua área e para que possamos deixar um legado muito importante nesse curso de férias aqui em Divino. É um privilégio estar aqui, realmente um privilégio. Dulce, hoje a gente passa por um momento de finalização do curso. Nós sabemos que você trouxe para agregar dentro dos 5 dias de evento o seu conhecimento acadêmico, o seu conhecimento profissional e o seu cotidiano na vida das políticas públicas do nosso país. Vamos falar um pouco do seu trabalho como Dulce, professora, arquiteta, embaixadora, até chegar nesse momento do curso de férias. Conta pra gente um pouco como é que surgiu a Dulce nessa história das políticas públicas e do desenvolvimento dessas culturas. Bem, eu nasci no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. É uma cidade interessante porque tem um processo de saúde, principalmente saúde pública, muito avançado. Meu pai foi parte da estruturação do primeiro pronto-socorro municipal, por exemplo, não é? E minha mãe foi uma grande lutadora pela educação. Duas pessoas que vinham das camadas mais pobres de toda aquela comunidade e que ao mesmo tempo tinham noção do quão importante era ter, sobretudo, saúde e educação. Então, a educação, eu vou te dizer, é minha vida desde sempre. Eu comecei a dar aula com 10 anos de idade para me manter, para poder continuar estudando e até por uma orientação mesmo da minha mãe, que dizia, olha, você tem duas saídas, ou você vai trabalhar com algo que te permite estudar, ou você vai ser empregado doméstico, que eu não vou deixar. Dizia, eu não vou deixar porque você não vai ter tempo para cumprir aquilo que você pode cumprir no Brasil. Então a minha formação foi sempre, eu tive muito essa certeza das possibilidades da escola, da formação e da educação para servir, para fazer com que a comunidade, o local se desenvolvesse em harmonia com o desejo da própria comunidade. Então, e veja bem, eu estudei, fiz o curso secundário, por exemplo, no fim da ditadura militar. Então, esse anseio de direitos era muito grande, muito grande. E olha, eu vou dizer que justamente por esses processos políticos que o Brasil vivia, de sonhos, eu tive oportunidades que normalmente não teria e que hoje eu brigo por elas. Porque eu fui uma das poucas pessoas brasileiras que foi estudar fora, eu fui estudar fora com 16 anos, fui para fora do Brasil, e eu convivi com uma família, por exemplo, eu participei da luta pela libertação de Angela Davis quando eu era menina nessa idade. Então, também tive o privilégio de estar num ciclo de pessoas que vinham das camadas pobres da sua vida e ao mesmo tempo, exatamente, e que lutavam por direitos e que entendiam que não era uma questão era uma questão de valores lutar por direitos, né? Então a minha formação foi essa, tanto é que eu fiz arquitetura e ecologia ao mesmo tempo. Eu já pensava que a interferência do ser humano na natureza, principalmente por meio da arquitetura, não podia ser uma interferência que degradasse a natureza, ela tinha que ser, exatamente, tinha que ser planejado. E cresci muito com uma formação que dizia, olha, o que o ser humano tem, que o diferencia dos outros seres, é a capacidade de planejar. Então, planejar pela construção, tanto do ser humano quanto das comunidades, para mim foi sempre o meu leste-sul, o caminho de partida, sabe, o caminho de partida mesmo. Então, e também as minhas metas, né, o leste-oeste, como eu sempre digo, foram direcionados por esse conhecimento. E dentro dessa passagem, né, após vida acadêmica, a sua conquista gradual chegou hoje ao status que hoje você
status que a gente diz é o conhecimento e o compartilhamento. Daquilo que você adquiriu com a vida. Justamente. Eu fui estudar, sobretudo, ciências e engenharia dos materiais e percebi como é dramática a interferência humana e a interferência, sobretudo, do grande capital na mobilização de materiais e como para fazer uma tinta a gente, às vezes, desloca comunidades, como para... Imagine você, para produzir cosméticos, a gente muitas vezes retira a riqueza de comunidades. Então isso me deixou, esse conhecimento é um conhecimento que eu tenho muito anseio de compartilhar com a comunidade. Como para fazer, como os alimentos, que por exemplo, podem ser extraordinariamente nocivos e o nosso corpo não está preparado para muito do que está aí no mercado sendo divulgado e que a gente consome como se fosse natural. Isso me fez ter ansiedade de, além de pesquisar, produzir conceitos, trabalhar com arquitetura, com urbanismo, com engenharias, pensando nessa realidade, mas também ter um diálogo com a comunidade. O curso de férias me trouxe esse presente. E aí que surgiu Dulce nos movimentos sociais, nos movimentos políticos? Sim, olha, eu preciso te contar uma coisa. Eu sou uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, ativa. Eu sou feminista, ativa, atuante no movimento feminista. Eu trabalho em políticas públicas há muitos anos, mas eu não tinha tido, mesmo trabalhando, por exemplo, com risco, com prevenção de risco, com a reorganização de países, eu fui uma das pessoas, você pode ver, por exemplo, que dei posse ao governo do Timor-Leste na reestruturação do Timor-Leste, trabalhei com vários países na organização de políticas públicas da Europa, da África e de outros lugares, mas eu não tinha tido, mesmo no movimento social, eu vou te dizer, por exemplo, no movimento negro, que é um movimento que eu sei o papel que eu tenho e sei a minha obrigação cotidiana como movimento negro. Participei da organização da Marcha das Mulheres, do encontro agora, do Encontro Nacional de Mulheres Negras, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de compartilhar esse tipo de conhecimento científico com a comunidade. Aí veio os cursos de férias. Veio os cursos de férias. Na verdade foi muito interessante, porque veio uma palestra promovida pela Arquidiocese de Mariana, onde eu discuti muito a questão das tecnologias que são viáveis e possíveis. Alguns dos padres começaram a me demandar para o cotidiano, inclusive no caso do padre Gisel, para fazer energia solar e outras questões, e aí eu acabei trabalhando. E minha equipe também, porque o que acontece? Eu formo engenheiros, eu formo administradores, não é? E essas pessoas, geralmente, também não são formadas para o convívio das pessoas. Mesmo preparadas academicamente, mas o convívio social... Exatamente. E tem outra coisa, quem não entende os sonhos das pessoas, não entende as dores das pessoas, dificilmente vai saber que uma barragem não pode ser construída com qualquer risco que possa destruir esses sonhos ou construir tanta dor. Nós vamos abordar esse assunto mais à frente, mas dentro ainda do curso de férias, Dulce, as duas oficinas que hoje você aplicou aqui durante a semana desse evento, tem ligação com o seu trabalho? Lógico que sim, mas como é que foi a aceitação das pessoas que aqui estiveram e a sua visão daqueles que participaram nesse evento com você durante esses 5 dias? Olha, foi muito rico, porque eu sempre digo que eu tenho que ser teoricamente honesta, dizer quais são as minhas referências teóricas. Por exemplo, nós trabalhamos com permacultura, trabalhamos com agricultura familiar, trabalhamos com água e energia, trabalhamos com escolas sustentáveis também, isso significa trabalhar com educação ambiental, mas com todas as teorias sobre a relação do ser humano com o meio ambiente. Foi muito rico, eu pude aplicar muitos dos conceitos que muitas vezes estão guardados na universidade ou que estão embutidos nas pesquisas e que a gente não tem a oportunidade de discutir. Tive a oportunidade de ver a grandeza dos meus parceiros da equipe, quer dizer, ver uma engenheira de produção, como é o caso de uma das minhas alunas que está aqui, conseguir trabalhar de forma brilhante a associação entre gênero, meio ambiente e aquelas pessoas que estavam no curso entenderem que faz parte do seu cotidiano, isso é muito rico. E sem contar a aquisição de novos conhecimentos também da cultura popular. Claro, muita aquisição. Eu digo que eu aprendi muito, e nós aprendemos muito, e eu vou botar a verdade. Já saio daqui fervilhando novas ideias e novas pesquisas, inclusive para entender, para pôr na pesquisa aquilo que as pessoas já fazem e testam no cotidiano e na realidade. E isso é
é muito importante. Lúcio, durante esses 5 dias do evento, nós fomos aí acometidos com uma notícia muito triste nacionalmente, que mais uma vez degrada, né, não só para o meio cultural, para o meio ambiental, mas nós também da mídia chocamos muito com o que aconteceu, né, anteontem na cidade de Brumadinho. E nós sabemos que você também tem grande atividade, né, nessa execução, né, de projetos, de planejamento, de atendimento de pessoas pós a situação como essa de Brumadinho, como a de Mariana, e como outras que nós tivemos a oportunidade de conversar. Como é que você consegue entender, visualizar e transformar isso numa solução de imediatismo para o nosso conceito político? Porque pelo nosso conceito social, nós temos que entender que também depende de nós. Se eu sei que é uma área de risco, se eu sei que existe problema, eu tenho que ter a minha ação de combate e prevenção, né? Nós, às vezes, criticamos, culpamos, mas nós não fazemos a nossa parte. Nós somos seres humanos e falhos nesse processo. Nós esperamos que venha de cima, mas a nossa realidade, de contrapartida, nós não fazemos nada. Então, politicamente, socialmente, existem as divergências. Você, como uma grande influenciadora e articuladora desses processos, o que a gente pode ressaltar para os nossos telespectadores, para aquelas pessoas que vão acompanhar esse documentário produzido para a Diocese? Olha, primeiro, que a realidade que nós vivemos é dramática. O fato é que, principalmente quando se trata de mineração, a mineração é considerada uma área estratégica para o desenvolvimento do Brasil. Mas que mineração feita de que forma, isso não é discutido por nós, não é? Então, as normas das empresas e aquilo que a empresa impõe aos estados nacionais, porque impõe aos governos, inclusive, se a empresa financia, se as empresas de mineração financiam campanhas, se as empresas de mineração normalmente determinam até tecnicamente qual é a rota tecnológica dos processos, sem participação e sem discussão, eu vou te dizer, não existe mineração com controle social? Existe. Eu conheço muitos países, lugares que fazem mineração com controle social. Nós não temos controle social. Isso significa que, por exemplo, no caso de Mariana, as pessoas em Bento Rodrigues dormiam sem saber que estavam dormindo com um osso lá em cima. Não sabiam. E não é uma questão de simplesmente a população não ter vontade de saber. Não é? A população realmente não tinha as informações. Fora isso, a percepção de risco no Brasil é muito pequena. As pessoas abusam totalmente dessa maravilha que Deus nos deu. Não é? Mas muitas das vezes a gente consegue ver, Dulce, por exemplo, Minas hoje tem aproximadamente 356 barragens atendidas pela Vale e por outras mineradoras, mas muitas dessas 356 barragens no estado de Minas estão já listadas na área de risco. De risco. E você está falando um número correto, porque você está falando justamente das barragens, da mineração, de rejeitos e que apresentam risco. Inclusive, um dos bombeiros que fez o laudo no ano passado, automaticamente ele foi transferido, porque já decretava a normativa que estava em risco. E a sociedade sabia, porque isso foi midiaticamente, né, promulgado para a sociedade. E aí a gente entende que muitas das vezes a gente compactua com as informações e obedece aos riscos. A gente compactua com a informação, mas eu vou te dizer, a rigidez desse sistema é tão grande, que a maior parte dos cientistas, eu vou dizer, nós estamos pesquisando, por exemplo, a contaminação por metais. A maior parte dos cientistas tem medo. Há gente que coopera com uma pesquisa como essa e não quer pôr o seu nome. Gente de grande expressão, de poder institucional, não quer pôr o seu nome porque tem medo das consequências. O problema é que essa é uma área de ameaças objetivas, reais. A desqualificação de cientistas. Eu vou te dar um exemplo do nosso caso. Quando houve a ruptura da barragem de Mariana, eu disse para todo mundo dizendo que em 10 anos se resolvia, que em 5 anos se resolvia. Eu disse, olha, se tudo for feito corretamente, se for feito como alguns processos da Espanha, que todos os resíduos vão ser estancados e retirados, que vai ser feita uma renaturalização das margens de rio, e se assegurar um controle permanente de tudo, no mínimo em 30 anos a gente começa a ter uma recuperação. Essa entrevista passou em um canal de televisão, nunca mais passou. A produtora levou um puxão de orelha porque pôs no ar essa entrevista, porque eu estava indo contra o que todo mundo dizia, inclusive que em poucos dias se resolvia. Vou contar uma outra situação real. Um dia chego em Barra Longa, está cheio de melaço no chão.
Eu fiquei apavorado, eu sou professora disso. Eu disse, gente, isso é a pior engenharia possível. Como é que alguém joga melaço numa cidade quente? Bom, e ainda liguei e avisei todas as pessoas. Vocês vão ter um surto, que pode ser um surto de malária, de dengue, de chikungunya, seja lá o que for. Porque é impossível não ter. É impossível não ter ovos de bicho sendo colocados naquele melaço que fermenta e isso tira. É óbvio, porque isso em ciência é óbvio, não tem nada de grande coisa nisso. Ação da natureza. Aconteceu. Claro que aconteceu. Claro que, obviamente aconteceu. Como a questão dos metais. A interpretação dos metais é uma interpretação perversa, porque qualquer um de nós sabe que mesmo se você tem só ferro dentro de uma barragem, o que acontece? Esse resíduo, nós temos 55 milhões de metros cúbicos de resíduo que correu no Rio Doce, não é? E isso, 55 milhões não ficou dentro da cara do rio, saiu, lambeu tudo que tinha do lado, os agrotóxicos, todos os resíduos de mineração de ouro que tinha por lá. Então todos esses minérios se agregam nesse conjunto, nessa lama. Então, muita informação. Agora, essa é uma informação que você fica maldita em determinados lugares quando você fala isso. Quando escreve, então, só é publicado em algumas revistas. Mas nós estamos aqui com esse intuito de sermos imparciais, claros e objetivos, porque estamos tratando de um momento onde toda a sociedade precisa de entender claro, o que é a realidade que nós vivemos. Claro. E outra coisa difícil, os políticos, eles têm medo. Eles têm medo. Por que eles têm medo? Porque eles foram altamente financiados por essas grandes empresas. E eu vou dizer outra coisa, eu tive uma relação muito rica em um certo período da história com a Vale do Rio Doce. Em outro período da história, quando a Vale era uma empresa estatal. E eu às vezes digo que meus alunos vão trabalhar lá. Rico por quê? Porque era uma discussão sobre pesquisa mundial para a redução do uso de petróleo. Então, aquele grupo e naquele espaço foi muito rico o trabalho. E eu digo para meus alunos, olha gente, por que vocês se conformam e se submetem a essa estrutura perversa e não entram, desculpe, a redução de uso de minérios, não é? De petróleo foi para a Petrobras, redução de uso de minérios. Por que vocês não participam de outro sistema e não criam outros sistemas, não discutem outros sistemas no próprio processo da... O dogma educacional, né? Exato, é educacional, é cultural e é a perversidade do lucro. Porque o lucro a qualquer preço, a exigência do lucro a qualquer preço, leva a isso. E veja bem, o que significa para uma empresa como essa pagar uma reparação justa para as famílias? Nada. Nada. As empresas estão aí com suas, sobretudo coisa não vale, estão aí com suas ações lá em cima no mercado. Agora. Então, não significa nada, mas é o princípio, porque se paga para aquele grupo, terá que pagar para todos os grupos onde acontecerem desastres semelhantes. Então não paga para isso. Se a gente for ver o que é o seguro e como é que é utilizado, o seguro das empresas, por exemplo, ele é utilizado para recomprar a ação da própria empresa. O dinheiro do seguro, daquele seguro. Então o seguro é só o seguro financeiro da empresa? Não, é o seguro ambiental. Isso aí faz com que a gente precisa parar, refletir e entender o ciclo de vivência no ato político, social, econômico, eclesiástico, que é uma envolvência, né, é uma demanda muito grande de entendimento. Claro. A gente, Dulce, ficaria aqui horas a fins tratando desses assuntos que nos enaltece, nos engrandece culturalmente com a sua fala, com o seu conhecimento, mas o nosso objetivo aqui é retratar a simplicidade do fato. Para a gente encerrar, Dulce, eu já gostaria de agradecer essa oportunidade de sentar ao seu lado e adquirir um pouco mais para somar no nosso conhecimento. E que você fizesse os seus agradecimentos, mediante um pouco da organização desse evento. Daqui a pouquinho teremos a entrevista com o Emanuel. E para complementar, eu acho que toda a sociedade que não pôde participar vai poder ver o que passou um pouco dessa história e somar no conhecimento do dia a dia. Pois é, Brumadinho é mais um evento. E eu quero agradecer a oportunidade de poder falar sobre isso. É mais um evento que, obviamente, cria vítimas, cria uma série de problemas, um impacto ambiental enorme, porque a gente vai ter agora a bacia do São Francisco também atingida. E é preciso uma ação
das comunidades muito forte de solidariedade, de apoio, de engajamento, para que as pessoas atingidas retomem as suas vidas. Isso é muito importante. E que todas as pessoas se envolvam nessa discussão sobre risco, prevenção, precaução, que exijam informações sobre os seus próprios territórios e principalmente que sejam capazes de produzir no seu dia a dia formas de viver que levem a bem viver, não é? Comer de forma saudável, produzir alimentos saudáveis, renaturalizar os rios, não ser responsável com os resíduos que produz e realmente ser responsável com a vida. Nós não podemos falar de uma grande empresa e poluir o rio que fica ao lado da nossa casa. Nós não podemos falar das grandes empresas e jogar papel na rua ou não contribuirmos para a organização de utilização adequada ou de transformação do resíduo sólido, daquilo que nós chamamos de lixo. Não conseguimos ter políticas públicas se não tivermos políticas individuais. Com certeza, com certeza. Começa aí. Com certeza. E exercitar a nossa fé na nossa capacidade de mudança, não é? Entender que nós somos as criaturas que exercitam o amor divino no cotidiano somos nós. Então o exercício do amor divino no cotidiano implica no cuidado conosco, com os outros e com o ambiente. Lúcia, muito obrigado. Eu agradeço a sua oportunidade. Teremos outros inúmeros momentos como esse, com certeza. Deus nos concederá essa nova oportunidade. Teria o prazer em lhe visitar na UFOP para conhecer o seu trabalho e proclamar através das nossas redes sociais. E o trabalho daquelas pessoas lindas que trabalham comigo. Grato. Então, nós ficamos por aqui. Essa foi uma entrevista com Dulce Maria, professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Na sequência, conversaremos com o Bispo Dom Emanuel.